Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer pela honra que o Senhor me concede nesse sábado do Senhor, de estar ministrando a Tua palavra. Eu quero te agradecer, ó Senhor, porque a abundância de graça que o Senhor tem liberado sobre a minha casa é tremenda. E eu quero te agradecer, Senhor, porque a disposição do meu coração é sempre partilhar, repartir as graças que recebo. Porque sei que tudo que vem de vós é para nos abençoar, para impedir que o inimigo das nossas almas nos separe, Pai, da maravilhosa graça que o Senhor tem preparado nesta vida e na morada eterna contigo nos céus. Então, Senhor, tudo que Satanás tentou se levantar, eu já frustro em nome do Senhor Jesus. Eu já ponho por terra, eu torno sem eficácia na autoridade do nome de Jesus. Os meus filhos nessa hora, Senhor, devem estar saindo de Jaú, indo para Ribeirão, onde mais tarde iremos buscá-lo. E eu peço a tua proteção e torno sem efeito toda e qualquer arma forjada que o diabo queira para atrapalhar essa viagem ou fazer acontecer qualquer tipo de acidente. Eu estou impedindo na autoridade do nome de Jesus. E pedindo, Pai, por esse povo que se reúne no nome de Jesus aqui, a tua proteção, a proteção sobre a mente, sobre o espírito deles, para que estejam totalmente envolvidos pelos ministros do Senhor. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que o Senhor envia os teus ministros para auxiliar, estarem ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então eu rogo a ti, para que o Senhor dê ordem aos teus anjos, para que estejam presente, cuidando de cada mente, de cada irmão meu, para uma boa e perfeita compreensão daquilo que o Senhor irá falar neste sábado, em nome do Senhor Jesus. E que tudo que o diabo queira fazer aqui, eu estou impedindo, e logo depois, porque a tua palavra fala na semeadura, né, que o diabo pode vir e roubar. Então não vai roubar, nem neste momento que está sendo liberado, e em nenhum outro momento, mas haverá uma edificação dos corações e a fortaleza do Senhor Jesus é que cuidará disso. Em nome de Jesus, sairemos daqui restaurados, sarados para o teu louvor. Desejamos ser um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. E é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, irmãos, eu há algum tempo tenho orado muito ao Senhor, e nesse tempo de afastamento de púlpito, pelo cansaço, pelo estresse, eu tenho pedido um avivamento na minha vida. E todas as vezes que eu pensava no avivamento, eu lembrava da palavra de Abacuque, que Abacuque dizia assim: aviva, Senhor, o teu povo, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, aviva, Senhor, a tua obra. E eu me enxerguei, eu imagino que Abacuque devia estar pensando, parece que está todo mundo meio frio. Parece que aquele impacto de todas as coisas que o Senhor revelou estão querendo se perder. Parece que há um desânimo, uma frustração. E eu falei, Deus, eu estou cansada, estou estressada, porque agora se completam 7 anos. E aí Deus falou assim para mim, você tem que começar a guerrear contra esse pensamento. Porque ele é de fato, mas eu já comecei a restauração. E eu comecei então a pedir um avivamento. Então aviva, Senhor, a tua obra no meio desses 7 anos. Porque eu quero continuar, eu quero terminar. Porque o Senhor diz que só aquele que vai até o final que recebe a coroa. Eu falei, então não adianta nada todo esse esforço chegarmos até aqui se eu me cansar. E se o Senhor tem um espaço de tempo ainda para mim nos púlpitos, eu preciso seguir em frente. E aí, nesses dias, nesses tempos agora, de um mês para cá, eu comecei a entender que o avivamento do Senhor veio pelo conhecimento de coisas que eu não as conhecesse, mas estavam deixadas de lado. E deixando essas coisas de lado, começou a haver uma vitória do diabo sobre a minha casa, sobre o meu lar e sobre a minha vida. Que é o que eu vou compartilhar um pouco com vocês hoje. Para entender isso, eu gostaria de começar lendo os mandamentos, porque o meu testemunho tem tudo a ver com os 10 mandamentos e vocês na sequência vão entender. O título da ministração de hoje é gigante.
festas pagãs, a imagem perfeita da idolatria e a consumação de um adultério. Que, pastora, vou repetir, vocês vão entender que ao longo do estudo, vocês vão entender, hoje na verdade é um estudo, tá? Então assim, eu abro para quem quiser perguntar e fazer alguma observação, e é necessário que vocês saiam daqui entendidos, porque é seríssimo o que eu vou dizer. Festas pagãs, a imagem perfeita da idolatria e a consumação de um adultério. Em outras palavras, esse texto pode se resumir em impiedade do mundo. Quem sabe o que é impiedade? Impiedade é desprezo pela verdade de Deus. Quando está dentro do contexto da palavra e um ou outro apóstolo usa impiedade, ele está querendo dizer desprezando a verdade de Deus. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre maldição hereditária. É um tema que todo mundo aqui já ouviu falar. Mas é um tema também que está um tanto quanto deixado de lado. E por estar deixado de lado, começou a haver vitória do diabo dentro dos nossos lares. Então, nesse último final de semana, nós tivemos aqui na Dona Eunice, eu estava na cozinha até conversando com algumas mulheres a respeito de maldição hereditária. A gente almoçou, eu fui embora, conversei um pouquinho com a Simone e eu comecei a passar muito, muito mal. Eu tive um quadro de vômito e diarreia e, a princípio, eu entendia que deveria ser a galinhada da Clarinda. Eu falei, eu vi que estava assim, por que eu fui comer? E aí o Senhor começou a conversar comigo, você está dentro de uma batalha espiritual. Mas eu não estava compreendendo o que Deus queria falar comigo. No domingo, eu ia levar os meus filhos para Jaú, porque eles iam ficar a semana lá na casa dos avós. Eu não tive condições de ir de tão mal que eu passei. Passei não só no sábado, durante a madrugada, mas o domingo todo. E aí, então, meu marido foi sozinho com os meus filhos para Jaú. Eu queria ir, viu, irmãos? Eu não estava com o coração disposto, muito pelo contrário, eu estava disposta a estar naquele lugar. Bom, passei mal o dia inteiro, não entendi, quando a gente está mal, a cabeça fica meio zonza, você não... Eu só falava, Deus, parece que isso é uma guerra espiritual, e Deus falava, eu falava, então sai, diabo, em nome de Jesus, não me toca. Só que eu estava em cima da cama, eu já não tinha ido, ou seja, eu já tinha tido vitória. Eu tinha que ter essa reação assim, eu não tenho nada, me coloco na posição, eu tinha que ter levantado, porque o que vence o diabo, irmãos, não são somente as nossas palavras, mas principalmente a nossa ação. E aí, já estava tudo perdido. Quando o Saulo voltou de Jaú, era mais ou menos umas 9h30 da noite. Por volta de umas 9h15, nós temos um grupo de família. Eu recebo umas fotos no WhatsApp desse grupo de família. E quais eram essas fotos? Era o João Vitor e a Ana Laura na igreja presbiteriana, no culto onde haveria uma cantata de Natal. Irmãos, eu estava passando mal, vocês nem sabem o que aconteceu. E aí eu pude compreender a armadilha do diabo, o que ele estava fazendo. Em seguida, passado 15 minutos mais ou menos, o Saulo chegou e eu falei, você não falou para os seus pais que não tinha necessidade, que os meninos ficam sozinhos em casa, que não era necessário ir para a igreja? E ao mesmo tempo havia uma guerra na minha cabeça dizendo assim, nossa, mas estavam na igreja. Que exagero, não é num centro de umbanda, não é num satanismo, não é numa festa de funk, não é num pagode. Era um conflito muito grande dentro da minha mente, mas eu estava, assim, tudo que Deus me fala, irmãos, eu não pedi para Deus me revelar nada a respeito de nenhuma das coisas que nós fomos chamados a conhecer, toda a reforma que a igreja passou. Eu fui pega de surpresa tanto quanto vocês. Quando o Senhor disse, sai da Babilônia, eu não tinha ideia do que ele ia fazer, eu só sabia que eu tinha que sair. E à medida que nós fomos caminhando, é que eu fui compreendendo. E, conversando com o Saulo, na cabecinha dele estava assim, o que tem? O que tem? E o meu espírito guerreava contra isso. Porque, afinal de contas, se fosse para nós nos tornar... uma igreja como as outras, com a diferença do sábado, nós poderíamos ter ido para a igreja adventista, sim ou não? Porque ela faz tudo que o mundo
faz. A única diferença é o sábado. Que sentido há se era para nós nos tornarmos como eles, por que então separação? E Deus começou a falar comigo, eu tenho um plano muito grande. Só que vocês não conseguem enxergar e o diabo sabe disso, da insegurança, da instabilidade e usa. E eu falei, Deus, eu não sei mais como lutar sobre isso, porque eu entendo e me posiciono para que essas coisas não aconteçam, embora haja uma guerra na minha cabeça. Será que eu não estou sendo exagerada? E aí, eu estava estudando já nesse avivamento que eu tenho pedido para o Senhor sobre maldição hereditária. E o Senhor começou a falar comigo a relação que isso tinha com as coisas que estavam acontecendo na minha casa. No versículo 3 de Êxodo 20, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Dedicação ardente. Deus zeloso é uma dedicação ardente. Então Deus não zela de qualquer jeito. Ele é Deus zeloso. Porque muitas pessoas já ouvem falar assim, não, eu sou super zelosa com as minhas coisas. E aí, por algum motivo ou outro, você vê, né? Você vai na casa da pessoa e você vê, não é tão zeloso assim, não, né? É desleixadinho. Mas Deus não. Quando fala que ele é um Deus zeloso, ele é ardente, fervoroso. E aí, na continuação, diz assim, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aí eu perguntei assim, Deus, eu já sei disso. Só que eu não consigo compreender a aplicação disso nessas circunstâncias. E Deus disse assim comigo, filho, o que acontece com a cabeça do seu marido é que ele é influenciado espiritualmente pelas atitudes dos pais. Então, a maldade, irmãos, quando Deus fala, eu visito a maldade, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, ele não está falando do comprometimento da salvação. Se você ler lá em Ezequiel 18, 19 e 20, vai falar, eu não tiro a salvação do filho por causa dos erros dos pais e nem atribuo o erro do filho ao pai, perdendo a salvação. Ele diz, a alma que pecar, esta morrerá. Separação eterna de Deus. Mas o que Deus está falando em Êxodo 20? Ele está falando de uma bênção nessa vida. Ou seja, o Saulo pode herdar o reino dos céus, mas não ser vitorioso aqui, ter prejuízo da sua geração. Por quê? Porque está envolvido com uma maldição. Eu falei, tudo bem, entendi. Mas como é que eu desfaço isso? Porque o Senhor tem me dito, pelos estudos que eu tenho feito, não é só falar. Aí Deus falou assim, Laura, porque eu digo para o Senhor, Deus, essas coisas me ofendem muito. Eu sou extremamente ofendida quando eu vejo as pessoas do mundo que não têm conhecimento, eu consigo administrar, eu consigo me relacionar. Mas aqueles que já tiveram por testemunho a oportunidade do conhecimento e rejeitar, eu tenho muita dificuldade, isso me ofende profundamente. E quando eu vou aos pés do Senhor, é para contar da minha ofensa. Aí ele disse assim para mim, isto é murmuração. Isso não fecha a porta no mundo espiritual. O que você precisa? Pedir perdão pelo teu sogro e pela tua sogra, porque isso chega diretamente à mente do seu marido. Eu nunca tinha feito uma oração de pedido de perdão, porque eu me ofendo, eu vou choramingar. Senhor, olha só o que está acontecendo. Olha, eles fazem, o Saulo não toma providência, deixa, as coisas vão indo. Senhor isso, Senhor aquilo. Aí Deus me lembrou da festa do peão, quando a gente fez aquela baita evangelização. Lembra? Um convite especial. E aí fizemos e evangelizamos e fomos no meio do desfile. E aí quando terminou a festa, na segunda-feira teve aquele vendaval de terra e Deus falou assim, ninguém me pediu perdão. Irmãos, pedir perdão é a coisa mais importante que existe para Deus.
Não interessa se é você o autor do pecado ou se é alguém próximo de você. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Vou pedir perdão pelo pecado do outro. Peraí, aí Deus me lembrou do texto de Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia, não é isso? E aí eles ficam lá 70 anos. Deus já tinha predito isso, mas Daniel faz uma oração. Daniel tinha pecado. Mas a nação de Israel pecou. E Daniel se coloca, se identifica com a nação e diz assim: sou pecador como eles. E é isso que Deus estava me ensinando. Eu quero que você se coloque, se identifique e fala: você é pecadora como eles. Um dia você participou dessas festas, um dia isso fez parte da sua vida, então você sabe o que significa isso, você pode se identificar e começar a pedir perdão. E então eu comecei a entender que o fechamento de uma porta espiritual para a ação do diabo depende de pedido de perdão. Confessar o pecado, pedir perdão e deixar. Eu tinha todos os atributos, eu não cometo mais. Eu deixei, já confessei os meus. Então, eu tinha como me identificar com essa situação, como uma intercessora, e chegar junto a Deus e dizer: Deus, eu me identifico com isso e eu peço perdão por esses atos e peço que o Senhor, que essa porta espiritual seja fechada e que a mente do meu marido seja liberta dessa influência maligna. Eu vou ler um textinho aqui na minha Bíblia, um comentário bíblico, porque Deus assim falou muito comigo, expressou exatamente o que Ele estava querendo me dizer. A iniquidade dos pais sobre os filhos. Os pais devem saber que os seus pecados é negligência espiritual, inclusive a de não se apartarem da impiedade do mundo. O que eu disse que é a impiedade do mundo? Desprezo da verdade de Deus. Por quê? Porque podem levar a consequências trágicas quanto aos seus filhos. Os filhos sofrem por causa dos pecados dos pais, no sentido de geralmente seguirem os seus passos no caminho da tentação ou da conveniência espiritual. E daí adotam maus hábitos e atitudes que os afastaram para longe de Deus, levando às destruições. O que Deus está falando então que estava acontecendo? Havia uma influência. Porque os maus atos dos pais dele estavam influenciando, fazendo com que ele fosse tentado a uma conveniência espiritual e a daí adotar maus hábitos. Só que aí Deus colocou uma guerreira dentro de casa, que tem prazer na vontade do Senhor e que quer ir além. Eu não suporto, irmãos, ficar parado. Eu recebi uma informação e eu fico assim: bom, então agora é isso. Eu postei no Zap da igreja todas as pregações de final de ano, não sei quantos viram. Eu vi, todas. E esse ano, quando eu as vi, eu senti falta de alimento espiritual. E eu disse para o Senhor: Deus, durante porque foi em 2016, eu falei assim, dois anos, 16, 17, o ano, eu me senti muito satisfeita espiritualmente. Aquele alimento estava preenchendo, estava sendo suficiente. Mas eu preciso de mais. Porque quando terminou, eu falei: estou sentindo um vazio. Tem mais coisas que o Senhor quer revelar a respeito disso? Porque tu és uma fonte inesgotável. E eu quero, eu tenho sede, tenho fome. O quanto o Senhor quiser me dar, é o quanto eu quero receber. E olha, Senhor, não é para ouvir, não quero ser ouvinte e falar que eu conheço, porque isso vem sobre o juízo na minha vida. Eu quero para a prática dessas coisas. E aí o Senhor falou comigo: então eu vou começar a falar algo muito sério com você. Tudo isso aconteceu com um propósito de despertamento. Você tem orado por avivamento. Então senta que eu vou começar a conversar com você sobre coisas terríveis que são abominações para mim. Bom, terminando de orar sobre essas coisas, pedindo perdão por eles e pedindo a proteção de Deus sobre a vida deles, para que sejam curados dos seus maus caminhos, para que essa influência não contamine a mente. Quando eu fui conversar, porque é óbvio que a nossa relação ficou estremecida, irmãos, não há comunhão em luz e trevas. Se algo está desajustado, se um é mais ou menos e o outro é muito, não vai dar certo. Há um afastamento natural. Houve esse afastamento nessa semana na minha casa. E eu dizendo: Senhor, meus filhos estão lá em Jaú.
Meu marido está no norte, eu estou no sul. Não era para ser o contrário, não era para a gente estar unido, não era para a gente fazer desse momento uma lua de mel em todos os sentidos. Mas é o oposto. E comecei a clamar. E aí o Senhor me revelou todas essas coisas e eu fui conversar com Ele. Depois de ter orado, depois de ter jejuado, e a cabecinha dele abriu completamente. Houve o entendimento das coisas espirituais que estavam acontecendo. Fechei a porta, cessou a influência e ele pôde compreender e dizer, isso é uma loucura. O que eu fiz foi uma loucura de não ter falado. E eu ter ficado em casa foi uma artimanha do diabo, porque se eu estivesse lá eu teria falado, Saulo, avisa os seus pais que eles não irão. Mas Deus usa tudo como aproveitamento, sabe? Ele é tremendo, porque o nosso Deus é o único Deus que transforma maldição em... Irmão, eu não sei qual é a maldição que está na sua vida. Mas eu sei que esse Deus transforma. Se você desejar, se você quiser verdadeiramente, se o intuito do seu coração é servi-lo, Ele certamente o fará. Qual é a bênção que você está precisando receber? Qual é a maldição que precisa ser desfeita? Recebe hoje, em nome do Senhor Jesus. Bom, contando um pouquinho a respeito disso, irmãos, enquanto eu recebi essa palavra da maldição, há uma coisa importante que eu não posso esquecer de falar para vocês. O Senhor falou assim para mim, enquanto os pais forem vivos e não estiverem convertidos dos seus maus caminhos, essa influência está sendo liberada. E um baixar de guarda volta tudo novamente. E enquanto houver pecado, tem que haver oração de pedido. Então, orar, aprende, igreja, aprende. Eu fiz um pedido de oração de perdão por eles. Mas Natal tem todo ano. Réveillon tem todo ano. Festa com com Páscoa, com ovinho de chocolate, tem todo ano. Então, quantas vezes eu vou ter que pedir perdão? E enquanto a iniquidade dos pais continuarem, a maldade dos pais, enquanto permanecer, eu tenho que me manter alerta, orando e fechando a porta no mundo espiritual para que isso não venha sobre a minha casa, sobre a minha geração, sobre a minha guarda isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que enquanto eu estava recebendo essa palavra, veio nomes de pessoas dentro da igreja. Quase todos têm pais e mães fora da verdade. Sim ou não? Essa palavra é só para mim? Eu agradeço a Deus porque eu busco e Ele me dá para me abençoar. Não! Para abençoar vocês. Não só, lógico, a mim, né? Mas a vocês. Então, quer ter vitória em casa? Mãe e pai que se ajoelha diante de estátuas. Vocês vão entender o terror que é a idolatria. A gente sempre ouve, né? Idolatria, idolatria. Quando Deus falou comigo assim, eu quero relacionar isso à idolatria, eu fiquei pensando, idolatria? Idolatria não. Deus falou, você não sabe o quanto isso é terrível. O quanto o diabo usa dessas festas como idolatria. Agora eu queria falar uma coisa para vocês. É uma oração só pedindo perdão pelas coisas que você tem consciência, porque o ato contínuo... A minha mãe perguntou, e se os pais já faleceram? Então, o ato contínuo do pecado interrompeu. Então, basta uma única... Tá vendo? Até tem bênção até na morte. Morreu, olha que delícia, uma vez só, tá vivo, continua orando, meu filho. Não baixa a guarda, não. Deus é tremendo, né? Ele é tremendo. Tá bom? Aí, Deus começou a falar, fazer uma relação das festas pagãs com a idolatria. Vamos entender isso. Aí o Senhor falou assim comigo. O Natal é uma idolatria. O Ano Novo é uma idolatria. A Páscoa é uma idolatria. Pensei comigo, mas idolatria é uma imagem. Isso, Laura. Qual é a imagem do Natal? Quem pode me dizer? Papai Noel. Ele está dentro da sua casa? Da nossa não, né? Em nome de Jesus. Mas ele está dentro de outras casas? Como uma imagem? Árvore de Natal, bola, presente, guirlanda, luzes de Natal. É idolatria? Sim ou não? Está dentro da sua casa, da casa das outras pessoas? E o Ano Novo? O Ano Novo é uma idolatria? Deus diz que é. Por que o Ano Novo é uma idolatria?
Por que o Natal, por que o Ano Novo é uma idolatria? Porque a minha expectativa, qual é o objeto da idolatria do Ano Novo? O ano. Aonde você concentra as suas forças? É o ano que vai virar e é o ano que vai resolver. Tira o foco de Jesus, tira o foco de Deus. E aí o Senhor começou a falar comigo assim, Natal é uma coisa terrível, filha, porque existem dois tipos de imagem de escultura. Tem imagem de escultura concreta e tem imagem de escultura abstrata. O que significa isso? Concreto é aquilo que eu pego. Estou me pegando o salo, pegando a cadeira, isso é concreto. Tudo que se pega é concreto. E o que é abstrato? É aquilo que não se pega. O sentimento, o amor, o ódio, a razão, não se pega. Mas espera aí, pastora, como que o Natal pode ser também uma imagem de escultura abstrata? O espírito do Natal. Espera aí. Como assim o espírito de Natal? Nós não falamos que o espírito ele tem várias conotações, certo? Então o espírito pode ser mente, o espírito pode ser o ministro do Senhor, um anjo, o espírito pode ser o fôlego de vida, sim? A gente precisa estudar o contexto para saber o que Deus está falando. Eu quero usar hoje, me deter a espírito como anjos caídos. Como anjo, tá? Espírito anjo. Qual é a base bíblica que eu vou dar para vocês? Hebreus 1, versículo 14, que eu acabei de falar agora mesmo, que Deus envia os seus ministros para auxiliar, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. De quem que ele está falando? Dos anjos. Paulo, em Hebreus, está falando que Deus envia os seus anjos para nos ajudar a vencer, e recebermos a salvação. Bom, se eu digo o espírito do Natal, a gente já sabe a procedência do Natal, não vou entrar aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje, mas a gente já estudou que vem lá de Cã, né? A geração amaldiçoada, Cush, Nimrod, Tamuz, aí tem a Semiramis, toda aquela história, já estudamos os símbolos individualmente, que já tem essa ministração, você vai lá e assiste, você vai lembrar de tudo isso. Bom, se eu sei que o espírito de Natal é maldito, porque vem de uma geração maldita, então ele procede de quem? Do pai da mentira, do diabo. Então esse espírito do Natal, esse espírito natalício, quem é que está pairando? Quem é que está envolvendo as mentes? Quem é que está trabalhando? Quem é que está no serviço daqueles que hão de herdar o inferno? O diabo! O pai da mentira! 25 de dezembro é o dia do nascimento de Cristo? Isso é uma mentira? É uma mentira! Nós sabemos que não, assim, não há uma data exata, mas sabemos que é entre setembro e outubro. E aí Deus falou para mim, se eu deixei, o culto pertence a mim. O que eu revelo é de vocês. Então, se eu pego uma data fictícia, mentirosa e comemoro, isso é uma mentira, então esse é um espírito mentiroso, espírito maligno do Natal. Isso é a figura de imagem do Natal abstrata. Então, Natal eu tenho dois tipos de imagem. A imagem abstrata e a imagem concreta. O Ano Novo é abstrato. Porque você pega o ano? Você consegue pegar o ano? Não. Então, ele é abstrato, colocando foco aonde? No ano, em vez de colocar o foco em Jesus. Irmãos, se eu tenho Jesus, ele é capaz de mudar toda a circunstância ao meu? Eu preciso mudar de ano? Eu não preciso mudar de ano, irmãos. Se Jesus está trabalhando na minha vida, eu abro essa porta e falo, Jesus, vem operar, tira tudo que de mim, que te afasta de ti, tira. Jesus certamente vai operar, operando em mim uma transformação, e tudo que está ao meu redor é afetado, é atingido pela bênção do Senhor. Sim? Tudo, tira tudo. Também não, taca fogo, pica, põe no lixo, queima, nada. Tudo. Hã? A minha irmã perguntou a questão de toalhas de Natal, pano de prato, coisas que a gente usa, né, no dia a dia, se pode. Não pode.
Tudo é consagrado. A comida do Natal é consagrada. Ah, mas ninguém foi lá. Os católicos, porque é uma festa tipicamente católica, né? Não é cristã porque não é de Cristo, mas é católica. Então, tudo que não precisa... Vocês vão entender que tudo que está envolvido com isso está consagrado. Não necessariamente você dizer, olha, fazer uma oração, consagra essa comida. Está consagrado. Então, não são objetos do diabo. Certo? Vocês entenderam isso? Aí o Senhor fala assim, aí eu continuei lendo a respeito disso, e no versículo 5 diz assim, não te encurvarás a elas. Aí, porque Deus começou a falar assim, por causa da idolatria, há uma quebra de todos os mandamentos. Eu falei, misericórdia. Bom, se eu estou idolatrando o Natal, eu estou idolatrando quem? O pai da mentira, certo? Então o primeiro mandamento cai por terra. Não terás outros deuses diante de mim? Caiu. O segundo, não fará imagens de escultura. Você está fazendo, está na sua casa, caiu por terra. Não te encurvarás a elas. Aí o Senhor falou assim comigo, Laura, o negócio é o seguinte, vocês estão presos a encurvar como um ato físico. Mas o encurvar não é só o ato físico. O encurvar é todas as vezes que você obedece um comando do inferno, você está se encurvando a ele. Bem simples assim. Você tem um patrão e o patrão chega para você e fala, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. E às vezes essa conduta é errada. Olha, você tem que enganar aquele cliente, você tem que emitir uma nota falsa. Ele está comprando de mim 50 mil reais, você vai colocar na nota 100 mil reais, porque eu quero fazer o quê? Lavar dinheiro, falsificar. E aí esse daí eu pego para mim, eu pago 50, os outros 50 é meu. E o cara que é o empregado faz o que o chefe mandou. Ele se encurvou aquilo que ele mandou. Então, quem está no Natal, quem está no Ano Novo, quem está na festa da Páscoa, conforme a Igreja Católica coloca, está se encurvando. Todas as vezes que eu obedeço um comando do inferno, eu me encurvo a ele dizendo o quê? Tu és o meu Senhor. E há relação entre Cristo e Belial, irmãos? Que comunhão há? Não há. Se Cristo não está ali, se não procede de Cristo, mas eu vou aqui que tem. Nossa, é uma igreja. Pelo amor de Deus, que exagero. Isso é se encurvar. Coloque na sua cabecinha que se encurvar diante de uma imagem não é somente um ato físico, mas é se submeter às suas ordenanças, aos seus preceitos, aos seus conceitos. Todas as festas que valorizam, porque, irmãos, quebra de mandamento. Vou dar o exemplo de pai e mãe, né? Dia das mães, dia dos pais. Eu não conheço na Bíblia dizendo assim, olha, existe um dia que o pai e a mãe devem ser honrados. E eu estabeleci esse dia. Para mim está escrito assim, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Honra teu pai e tua mãe todos os dias da sua vida. Na verdade, o diabo é um consumista nato, um insatisfeito. Então ele coloca essas datas para quê? Para que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Idolatria. Por quê? Porque o consumo exagerado de tudo traz o quê para mim? O que traz para mim quando eu fico... Uma insatisfação. Não, é uma satisfação momentânea, mas na verdade é o espírito, a imagem do diabo insatisfeito. E ele sabe disso, então ele gera. E nós caímos. Então, quebra do 5º mandamento. Eu tenho que honrar meu pai. E outra, gera uma confusão danada. Porque quantas crianças na escola perderam pai, perderam mãe, pai foi embora de casa, separou, criança chora porque não tem pai, cadê meu papai, cadê minha mamãe? Isso. Constrangimento. Então, tudo isso procede do trono do diabo, porque é a perfeita imagem do que ele é. E nós, como cristãos, devemos fugir dessas coisas. Então,
Sim, muitas pessoas não têm condições financeiras e acabam se endividando. Nós já estudamos a respeito de trocas de presente no Natal, o que isso significa, de onde procedeu. Isso tem tudo a ver com a sacerdotisa, que era muito parecida com Jezabel, ela é antes de Jezabel. E ela que estabeleceu isso, tá tudo lá. Não vou falar, senão a gente não sai daqui. Eu quero as coisas novas, passar para vocês as coisas novas. Então, a idolatria, ela quebra o primeiro mandamento. O segundo, que é não farás imagem de escultura. A quinta, não te encurvarás a ela. Aí, porque eu sou um Deus zeloso. Deus é um Deus que zela ardentemente, fervorosamente. Não pode haver contaminação. Onde está o diabo, Cristo não está. Não há um Natal, uma Páscoa, um Ano Novo corrigidamente cristão. Porque Deus nunca estabeleceu essas coisas na palavra. Então não há como conciliá-las. Se eu estou praticando-as, então eu estou dizendo que Jesus é o Senhor, o diabo é o Senhor da minha vida e da minha perdição. Se eu estou praticando as coisas que Deus tem me dito por meio de Cristo Jesus, então eu estou estabelecendo que Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí eu sempre falei, Deus, esse aqui não tem nada a ver, né? Não quebra, né? O que significa a palavrinha vão? Vão é contrário à verdade. Tudo que é contrário à verdade é o quê? O falso. O que isso tem a ver com o Natal? Se eu falo, olha que tremendo. Deus, menino. Deus, né? Não tomarás o nome do seu Deus em... Eu estou usando como uma mentira, porque Jesus não é Deus. Deus, menino. Depois fala... Tinha uma outra que Deus me falou, Deus, menino. E... Bom, depois se eu lembrar eu falo pra vocês. Oi? Se acontecer um acidente ali fora, bateram no carro, chegar aqui, olha, tem um carro amassado ali, sair daí todo mundo correndo, isso não é idolatria? Pra saber aqui que... Não. Não, é prudência, eu pra saber de quem foi, eu saio um só, ver quem é, não. Não é, tá? A não ser que, vamos supor, você tem uma idolatria pelo seu carro, e quando veio a notícia, você esqueceu do culto, esqueceu de Jesus, e a primeira coisa que ficou acima de todas as outras foi o carro. Nesse sentido, sim. Tá? Nesse sentido, sim. Aí, cada um tem que sondar o seu coração para saber. Existe idolatrias de muitas formas. Idolatria de marido, sentimentos, de filhos, de coisas. Gente, nós vamos pro México agora, né? O México é um país, assim... pesado, porque é envolvido muito magia, questão dos maias, né, que eles eram pesados, culto ao deus da morte. E nós fomos para uma cidadezinha chamada Tulum, e nessa cidade a gente foi visitar as evidências maias, as construções desse povo antigo que surgiu lá. E de boa, ouvimos, né, toda a história, né, e eu fiquei pensando sobre aquilo, eu falei, nossa... E conforme, não vou contar porque não entra no assunto, senão se estende demais, mas saímos dali, eu gosto muito de imã de geladeira. Sempre onde eu vou para algum lugar, eu trago um imã de geladeira como recordação. Eu já tinha comprado um do México, mas aí o diabo cochicha, né? Aí eu peguei, e na saída de Tulum tinha um calendário lá, maia, e a construção das casas dele, porque uma dessas construções é a 8ª maravilha do mundo, né? E eu falei assim, nossa, eu vou levar. Levei, comprei, pus lá na geladeira e eu comecei a estudar sobre essas coisas. E Deus falou assim pra mim, isso se tornou uma idolatria pra você? Eu falei, tornou nada. Tornou sim. Porque olha direito esses imãs que você comprou. Tem a figura de eles são parecidos muito com índios, assim, no aspecto, são bem morenos, pintados, bem... E tem um calendário, isso são coisas malditas que você trouxe para dentro da sua casa. Aí eu fiquei assim, será? Será que isso é de Deus, que eu tô ouvindo? Não é de Deus nada, deixa eu minha lá. E aí quando começou esse furdunço tudo dentro da minha casa, eu fui lá na geladeira e fiquei olhando e falei, Deus... Isso vem do Senhor, isso é uma maldição que eu estou trazendo dentro para minha casa. Deus falou assim, só porque você gastou uns dólares, se tornou uma idolatria. Coisa pouca, irmão. Sei lá, quanto que deu? $1, $2? $4.
Ah, não, mas eu gastei dólares. Misericórdia, não. Isso é em dólar. Deus, por uma troca de moeda, você é capaz de não quebrar algo porque você gastou outra moeda que é muito valorizada e você vai rasgar aquilo, 4 dólares, jogar no lixo. Bandido! Catei, peguei um martelo, pá. Eu falei, nem na minha casa, nem na casa de ninguém, essa influência tá fora, te peço perdão, coisas poucas. Eu tava idolatrando o dólar e o dólar comprou aquilo, não vou quebrar. Irmão, se a gente não... É ridículo, às vezes você pensa que é coisas grandes, não é. Tá no pequeno, tá escondido, tá embotado ali, que se você... Não, tudo bem, o pastor que tá falando que o total deu 30 dólares, sei lá eu quanto, que se dane os dólares, quebrei tudo. Falei, Deus, Jesus é muito mais importante que tudo. Quem vai habitar na minha casa? Jesus. Ele é a razão do meu viver. Amém? E deve ser do seu também. Então nós estamos ali no 7. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Por que é quebra de mandamento também? Porque usa o nome de Deus em vão. De uma forma mentirosa. É o contrário da verdade. Então é falso. Irmãos, eu queria que você entendesse. Tudo isso eu cheguei porque eu aceitei de Deus o entendimento de que essas coisas são idolatria. E o sábado? Falei, bom, com o sábado, lembra-te do dia do sábado, 4º mandamento para o santificar. O Senhor falou assim, quem adora o diabo, filha, está envolvido com as festas pagãs, ele guarda sábado? Olha para as igrejas evangélicas, a Simone postou assim, que o Paul Washer colocou. Ele disse assim, quando você decidir verdadeiramente seguir a Cristo, você vai contra o mundo, mas também contra a maioria dos... Olha os evangélicos aí, filha. Você está indo contra a maioria? Tô, Senhor. Pois é, porque eles estão cegos. A idolatria, no Salmo 15, ela torna a pessoa cega, 115. Cega, surda e muda. O Senhor disse assim para mim, a coisa mais difícil é fazer o idólatra abrir mão do seu Deus. Não entre pelo caminho da idolatria, porque não há garantias que você irá sair. Deus nos tirou, porque havia um propósito em nos santificado e nos separado para fazer coisas tremendas que ainda não foram reveladas. Nós sabemos que são 144 livros. Eu pergunto, quantos daqui realmente acreditam nisso? São coisas grandiosas, irmãos. A gente só vai ter ideia quando a gente for passando, porque Deus não libera informação. Ele não libera como é exatamente o céu. Ele só diz que lá tem coisas que nem homens viram, nem ouvidos ouviram. Então, fica firme no caminho do Senhor. Então, é quebra também do 4º mandamento. Ou seja, todos os 4 mandamentos na vertical com relação a Deus por causa da idolatria é quebrado. Tá bom. Agora vamos ver a relação que essa idolatria das festas pagãs tem com a horizontal, que são os outros 6, certo? Honra o teu pai e a tua mãe. Sem querer, o diabo coloca assim, ó, não, mas vai ser uma desonra. Eles vão passar uma semana lá na casa dos meus pais. É igreja. O que tem lá? Não, honra teu pai e tua mãe. Tá quebrando? Porque Jesus disse, aquele que não exortar o seu pai, não falar, não deixar, não é digno de mim. Quando há um conflito entre o que Deus está falando e o que os seus pais estão falando, com quem vocês têm que ficar? Se você tem que chegar, eu não estou falando quebrar tudo, irmãos. Eu não estou falando meter o pé, ofender e falar, não é isso. O simples fato de você se abster e nem pregar nesse momento, porque nós não estamos nem prontos para isso. Falar sobre o Natal, falar essas coisas, vai ser uma guerra violenta. Não é isso, é só o testemunho de você se posicionar. Mãe, eu só peço um favor, os meninos não vão no culto hoje à noite, pode deixá-los aqui tranquilo, tá bom? Eles estão acostumados a ficar em casa. Isso não fica
já era de praxe, eles já estavam acostumados que quando nós vamos falar, nós não vamos na igreja presbiteriana. Porque foi um nó no meu estômago. É domingo, dia da besta, cantata de Natal. Já nasceu Deus menino para nascer. Irmãos, o que Jesus falou em 1 Coríntios 10? Abre sua Bíblia lá. Deixa o dedo no Êxodo, tá? É 11, 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, versículo 24 e 25. Jesus dizendo: E tendo dado graças, o partiu e disse. Quem? Jesus, tá? Para os discípulos. Você é discípulo? Está falando para você. Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. A imagem de um pão. Fazei isto em memória de mim. É para fazer lembrança do nascimento. O que é para fazer? Isto. Vocês vão fazer a Páscoa. A Páscoa cristã é a única festa que não foi revogada do Antigo Testamento. Com a troca dos elementos. Antes era um cordeiro com ervas amargas, ele troca os elementos. Ele faz do corpo dele o símbolo de um pão, que é a imagem, certo? Qual que é a imagem que eu posso ter de Cristo como um pão? Sem fermento, que significa sem pecado. E o vinho, que significa o sangue de Cristo. Aí ele diz assim, isto façam em memória de mim. É para fazer do nascimento? Não! Mas quem que desvia o rótulo? Quem que despreza os valores da verdade de Deus e os torna em mentira? Versículo 25. Semelhantemente também, depois de ser, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto! É uma ordem. Está no imperativo, façam isto. Não está assim, façam isso e aquilo. Façam isso e também podem fazer e celebrar o nascimento. A data de Cristo do nascimento ao culto pertence a quem? As coisas reveladas pertencem a quem? O que Jesus revelou? Façam isto. Revelou a morte. E disse, façam isto em memória de mim. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Versículo 26. Por quê? Por quê? Aí ele vai explicar o porquê que não é para fazer da vida o nascimento, mas é para fazer da morte. Uma explicação. Porquê, juntinho, está explicando, no sentido de explicação. O porquê separadinho, porquê é uma pergunta. Então aí ele está explicando. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais o quê? É para anunciar o nascimento do Senhor. É para fazer isso até quando? Aí o diabo é sempre o opositor. Se Deus Jesus manda a morte, ele manda o nascimento. É sempre assim. Tem dificuldade de entender isso? É sempre tirando a gente do foco, da verdade de Deus. Entenderam isso? Volta lá para Êxodo 20. Bom, nós estamos aí na relação na vertical, certo? Então Jesus mandou fazer o quê? Anunciar a morte. O que o mundo anuncia? O nascimento. Tudo bem? Aí eu vou falar o primeiro aí. Não adulterarás. Que relação que tem com isso, irmãos? Adulterou. Como assim, pastor, adulterou? Bom, eu tenho uma idolatria. Por quê? Porque eu adoro imagens. O Satanás e os seus servos me convenceram, então eu adoro o Natal. E olha, eu tô falando de Jesus, hein? Pastora, você vai conversar e o povo vai falar assim, não, olha, eu sei que o Natal não é nesse dia. Olha, eu sei que não é Papai Noel. Mas, ó, eu tô fazendo para Jesus.
nós vamos entender que não há conciliação entre Cristo e Belial. Não existe equilíbrio entre as duas forças. Jesus aniquila as trevas. E aí, quando a noiva de Cristo está participando da festa do opositor, que é o seu noivo, o diabo convida a noiva para a festa do diabo e a noiva vai, ela está adulterando, relações íntimas com o diabo, fazendo parte das suas determinações. O diabo passa a ser o senhor da sua vida, então há um adultério. E o Senhor disse para mim: Laura, a idolatria está de mãos dadas com adultério. Todas as vezes que há um flerte da noiva com o diabo, há um adultério no mundo espiritual. Então eu quebrei o sexto mandamento. Vocês estão percebendo que é uma quebra completa por causa da idolatria? Deus me ditou a seguinte frasezinha: a consequência espiritual da idolatria, que é o foco da ministração de hoje, é a prostituição. Qual é a consequência? O que você colhe com a idolatria? Adultério. Se eu estou, presta atenção, irmão, se eu estou idolatrando o que quer que seja, hoje em foco eu estou falando sobre as festas, todas elas, festas pagãs, mas pode ser qualquer coisa, o carro, como o Osmar falou, pode ser um filho, um marido, uma comida, uma roupa, um salário, dinheiro, o dólar, pode ser um cachorro, qualquer coisa pode ser idolatria. E toda vez que eu coloco que há uma idolatria, eu coloco o objeto da minha idolatria acima de Deus. Então há uma quebra e, consequentemente, eu adultero. A palavra adulterar é fazer falso o que é verdadeiro. Certo? Isso é adulterar. Então, quando eu pego algo como o Natal e coloco como verdadeiro na minha vida, eu estou adulterando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Compreenderam? Vocês estão entendendo? Vocês estão com umas caras? Tudo bem? Tá bom. Por isso que eu fui lá ler 1 Coríntios 11, de 24 a 26, porque Jesus deu uma determinação. E quando eu não sigo a determinação dele, eu viro as costas para aquele que eu digo que é o meu Senhor. Virei as costas, Jesus está ali. E vou em direção àquele que eu digo que não é o meu Senhor, mas eu faço o que ele quer, o diabo, em vez de fazer o que realmente eu digo. Certo? Tudo bem? Vamos ver, eu disse que a consequência espiritual da idolatria é o adultério. E isso está escrito na palavra de Deus. Abre a tua Bíblia em Oséias. É o não adulterarás, tá? O sétimo mandamento. É Oséias 4:12. Oséias, eu acho que está um pouquinho para frente aí de Daniel, o próximo livro. Na nossa Bíblia, vamos ler que eu explico. 12. Oséias, todo mundo achou? Eu espero. 4:12. Então eu estou falando que a consequência da idolatria é o quê? Espírito de prostituição, ou adultério, ou espírito de luxúria, ou lascívia. É tudo a mesma coisa. Vamos ler lá então. Achou? Todo mundo abriu Oséias? Oséias 4:12. O meu povo consulta a sua madeira. O que ele está falando de idolatria? Sim. O meu povo consulta a sua idolatria. E a sua vara lhe responde. Porque o espírito de prostituição, luxúria, lascívia, olha a relação da idolatria com o espírito de prostituição, de luxúria. Quem quiser,
na Bíblia Almeida, Revista Atualizada, e também na King James e todas as outras, está diferente. Em vez de luxúria, está espírito de prostituição. Tá? É a mesma coisa, tá bom? Então, olha a relação que o Oséias está fazendo com aquilo que eu idolatro e qual a consequência disso? Um adultério. Quando eu estou idolatrando, eu adultero. E aí eu estou dizendo para Cristo que eu quero o divórcio dele. Não tenho intenção no casamento real. Todas as vezes que eu coloco algo acima de Jesus ou faço algo que ele não me mandou fazer, está havendo um adultério. E espiritualmente isso representa para Cristo como uma separação. E aí a gente entra no sexto mandamento, que é morte. Certo? Tudo bem? Oséias, na sequência, a gente sabe que o livro da Bíblia ele não era por capítulos, né? Ele era escrito um todo no rolo. Os homens dividiram para ficar mais fácil. Então, Oséias 5 é a sequência daquilo que Oséias está falando. Idolatria gera adultério. E aí ele vai complementar aí no capítulo 5 de Oséias 3 e 4, que diz assim: Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora se tem prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. O espírito da prostituição só pode estar no meio da igreja, na sua vida, se há idolatria. E aí o Senhor fala para mim, olha as igrejas. Aí ele está dizendo assim, ó, o que eu entendi, tá, irmãos? Efraim e Israel como todo o povo, propriedade particular do Senhor. E quando ele olha, o que ele vê lá no meio das igrejas? O espírito de prostituição. A idolatria cegou, porque nós sabemos pelo Salmo 115 que ele cega, se tornem iguais a ele os que tais coisas praticam. Aí você vai falar de Natal? Não entende. Você dá na Bíblia para ler, o bicho não entende. Tem olhos para ver, mas não vê. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Tem boca para falar, mas não fala. Tornem-se iguais a ele. O Senhor me disse que o pior espírito que pode haver é o espírito de idolatria, que traz a prostituição e tapa os ouvidos, os olhos e a boca. E o Senhor diz, eu separei vocês para que sejais minhas testemunhas. E o Deus não está querendo nada de vocês nesse momento, que vocês saem pregando e tirando as luzes de Natal e dando uma bifa no Papai Noel lá no Shopping Barretos. Não é isso. Não é isso. Mas é terem postura diante do final do ano, dizendo, serem firmes no Senhor, dizendo, Deus, eu não tenho outros deuses diante de mim, eu não farei para mim imagem de escultura e não me curvarei a elas, e eu guardarei o teu sábado, e eu não vou matar, e eu não vou adulterar. É isso que Deus quer, é esse testemunho, a firmeza, é dizer, não vou porque eu tenho consciência. Só isso? Não. Ao começo da pregação, ajoelha e ora. Porque Deus quer converter os seus amados, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, os seus filhos, os seus primos, os primos dos primos. E Ele quer que você olhe com ternura e diga, Deus, perdoa-lhes o pecado, porque são nação de Israel, assim como Davi fez. Quem que já pediu perdão por essas coisas? Em favor de outros. Ou reclama e murmura e fala, e aí fica com vontade, né? Porque a influência espiritual do diabo que me leva à tentação de dizer que tem. Tudo bem, Marli? Não, é que eu ouvi, é ao contrário, né? Eu ouvi uma pessoa de igreja crente falar que a gente é idolatra de Israel.
São obras, são pessoas que estão tomadas por pensamentos dos servos do inimigo, né? Olha, bem que eu queria idolatrar, porque idolatria pelo sábado seria excelente. Porque eu venho no sábado, o dia todo, na minha casa. Fala isso, né? Bom, Oséias então está falando sobre o espírito, e Deus fala, olha a nação de Israel e vê o espírito que está lá dentro. Por que o espírito de prostituição entrou? Porque o espírito de prostituição disse assim, eu não gosto do meu noivo. Ele não me atrai. A sua imagem, o pão e o vinho, não me atraem. Eu não tenho atração por o que o meu noivo tem pedido. Ai, mas eu olho para o diabo, que delícia. As festas, as comidas, as roupas. Você está adulterando em pensamento. Adúltero. Aí cega o entendimento e o espírito de prostituição entra e começa a colocar todas... Esse é o espírito de prostituição. Quando você está pensando essas coisas, é porque a idolatria de alguma forma já tomou alguma parte no teu ser e o espírito de prostituição já entrou querendo te tirar da presença daquele que te salva e te colocar na presença daquele que te dá prazeres carnais e te leva à perdição. Não parou aí não, volta lá para Êxodo. Irmãos, não tenham sonos, despertem, porque essa palavra é maravilhosíssima, enriquecedora e vai te dar força. Amém? Deus tem muito para nos oferecer. Pode. Por exemplo, todo mundo chega na gente e fala assim, Feliz Natal. Deus te abençoe. Eu falei assim, gente, eu pedi orientação para Deus, falei, como que eu vou fazer? Aí eu sempre a pessoa fala, ai, Feliz Natal. Deus te abençoe. Eu falei, será que eu estou fazendo certo? E dentro da família da gente, né, eles vêm e abraçam e quer dar Feliz Natal e quer... Gente, nossa, é muita guerra, é muito difícil. Eu disse uma coisa que eu falei assim, se a gente idolatrasse o sábado ia ser bom, mas o meu entendimento, que eu falei, era de não profanação. Porque eu já preguei sobre isso, né? Porque Jesus diz que era o Senhor do sábado. E ele disse que ele fez o sábado para o homem e não o homem para o sábado. Então é uma inversão, tá? Então só para o diabo não usar, o pastor mandou um bilhetinho aqui para mim para eu deixar isso claro. Estou esclarecendo, tá? Eu dou graças a Deus porque é importante a gente ter auxiliadores, né? Para não deixar o diabo fazer festa na mente de vocês. Bom, aí está escrito assim, não furtarás. E agora? Eu falei que a idolatria quebra todos os mandamentos, põe todos por água abaixo. Não furtarás. E agora? Quem é que pode me ajudar? Qual é a verdadeira intenção de Deus, né? Ele diz assim, não furtarás. Todas as vezes que você dedica tempo às coisas do mundo, você rouba tempo de Deus, aquele tempo que você poderia estar se prostrando diante do nosso Senhor nesse dia. Você foi diante de Deus, você pediu perdão, entendeu e pediu perdão pelos próximos perto de você. Isso. Mas é mais grave, isso é muito importante, mas é mais grave do que isso. Para a gente entender isso, você vai abrir tua Bíblia lá em Isaías 42. Deixa a mãozinha aí no Êxodo. Isaías 4:2. Você vai poder repetir a colocação do Éder? O Éder disse assim, que todas as vezes que eu dou atenção para as coisas do mundo do diabo, eu estou roubando a atenção do meu noivo, as coisas que ele faz. Então, é um roubo espiritual, tá? Né? Foi isso que ele disse. Mas eu vou dizer, isso também é importante, mas eu vou dizer algo que é muito mais importante do que isso. Obrigada. Isaías 42. Eu vou deixar um microfone aí, porque se alguém para sair as perguntas no... Tá? Quem for, pede o microfone e a gente passa. Isaías 42, o versículo 8. Bom, para dar sentido aí, para vocês entenderem. Ah, não, aqui mesmo fala. Versículo 8, vamos aí mesmo. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei.
nem o meu louvor a imagens de escultura, idolatria. Aonde está o roubo aqui? Deus fala assim, nome, glória e louvor. Não darei. O diabo vai e rouba. E você faz o quê? Compra aquela causa. O que significa o meu nome? Caráter. Os 10 mandamentos. Aí ele diz assim, o meu nome, a minha glória. O que significa a glória de Deus? Poder de Deus. E louvor. Adoração. Não darei a outrem. Se o diabo, qual é a função do diabo? Ele vem para matar, roubar e destruir. Se você recebe algo de alguém que roubou, você é ladrão também. Você é um receptor. E se você faz isso no mundo comum, de roubar mercadoria, comprar mercadorias roubadas, e se a polícia te pegar no ato comprando algo que alguém roubou, você vai preso e vai responder processo. Portanto, irmãos, se o diabo está desviando a glória de Deus para ele, para as festas dele, para as comidas dele, para a roupa dele, ele está roubando e Deus diz, eu não darei. Então ele tira sobre força. Roubo. Glória, nome e louvor. Nome, 10 mandamentos. Glória, poder. Louvor, adoração. Eu deixo de adorar o Senhor da minha vida, o meu noivo, e passo a adorar Satanás. Portanto, eu estou roubando, furtando. Tudo bem? Tá fácil, né? Depois que eu recebi, né? Tá fácil, né? Quem mais não herda? Apocalipse 21:8. Apocalipse eu li 21 e 22. Os roubadores. 21. Roubadores, idólatras e adúlteros. Não roubarão, não entrarão no reino dos céus. A parte deles é no lago de enxofre, que arde, de fogo, que arde eternamente. Nós estamos falando de coisas sérias. É sério ou não é? É muito sério, irmãos. Bom, volta lá então. Vamos terminar a jornada dos mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí? Como é que eu encaixo com essas festas pagãs? Quem pode me dar uma dica aí? Exatamente, estou dando um falso testemunho. Ou, por exemplo, no caso de alguém que comemora o Natal e vem perguntar para você, é lícito que se quebre os mandamentos para costumes e tem um outro nome, costumes e tradições de homens, e você diz, é lícito. Eles fazem pensando em Jesus, está dando falso testemunho. Falso testemunho. Falso testemunho. Não, mas olha, ele faz com... Vamos combinar? Ele tá... Sabe, no tempo da ignorância, se alguém te perguntou, você não pode dar um falso testemunho. Você tem que se vestir da autoridade de Cristo e falar. Porque o sangue dessa pessoa está sobre as suas costas. Tudo bem? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Ah, esse aqui não tá difícil não, hein? Isso aqui é bem simples. Uai, gente, tá todo mundo na gandaia. Não, no novo fall, todo mundo de branco e bebe, come pernil, linguicinha, churrasco, e música tum, e pagode. Ontem na ginástica, né, eu tava lá na saída, assim, tem remédio. Eu entrei no carro assim, tem remédio. Aí eu falei pro Saulo, gente, mas como que com a palavra de Deus eu tenho que ficar lá sentada, lendo. No carro da minha cabeça assim, tem remédio. Aí o Saulo, é um mantra. Fala, mas Deus, que coisa terrível. A gente cobiça ou não cobiça, irmãos? A gente obedece, mas o coração, você tem que ser sincero. A tua vontade era de estar lá, comendo aquele pernil delicioso,
que as suas papilas degustativas lembram. Aquele churrasco, tem... Não, gente, eu estudo... Não, eu estudo panetone, ovo de Páscoa, são todas abominações do Senhor. Eu cheguei quinta-feira, né, amor? A gente foi comer alguma coisa, chegando, de repente tá assim... Aleluia, mãezinha. Eu falei, não, pelo amor de Deus, que é isso? Que é isso? Eu já fui lá assim, já comecei, né? Minha vizinha, que é minha vizinha, sei lá, 12, 13 anos, nunca fez uma novena de Natal. Não, esse ano ela resolveu, eu falei, escuta aqui, parte desse humor é meu. Aí eu falo, amor, para nada. Essa indignação que Deus quer gerar dentro do coração de vocês é repreender o mal. Fala, Deus, pelo amor de Deus, olha isso, é uma abominação que está acontecendo. O Senhor odeia essas coisas. Eu te peço. Aí eu lembrei, não é para ficar resmungando, né? Ai, olha ali, a minha vizinha nunca fez. Agora, entendendo mais, ela resolve fazer uma novena de Natal. Aí eu falo, vixe, a coisa ali deve estar feia. Eu falei, eu não quero nem saber se a coisa está feia, não vai estourar pro meu lado. Só que em vez de eu reclamar para Deus, mudou o foco. Perdoa. Deus perdoa. Perdoa porque não está sabendo o que faz, e ajuda, esclarece, usa a minha vida. Por que ela foi buscar ajuda nas piatas se tem uma do lado dela do Senhor? E olha, depois que ela voltou, porque ela ficou um tempo na casa dos pais dela no Paraná, a mulher voltou endemoniada, ela não consegue nem olhar na minha cara. Não era assim. Peraí, tá? Vai condicionar essa falha. Entendi que agora toda oração de indignação tem que transformar em oração de perdão. Perdoa! O Estevão fez o que com o Paulo? Perdoa! Não sabe o que faz. Jesus na cruz, o que falou? Perdoa! Não sabe o que faz. O que você tem que fazer lá? Deus perdoa. Não sabe o que faz. Então, se a pessoa vai fazer, vamos pôr várias vezes algo errado com você ou algo errado... Perdoa! Perdoa! Quantas vezes no dia 7? Perdoa! Perdoa! 490? Perdoa! Perdoa! O tempo inteiro é esse comportamento que Deus quer. Ai, tá bom, vou ter que ficar pedindo perdão. Sabe o que você recebe com isso? E o que é resistente? Ficar pedindo perdão por pecado dos outros? Toda hora, perdão. Ah, Deus, perdoa! Perdoa! Irmão, você está fechando brecha no mundo espiritual. Quando você ora por alguém pedindo perdão, você está impedindo que aquelas hostes do mal venham para a sua casa, para a mente do seu marido, que é o sacerdote, e cheguem até a mente dos filhos de vocês. Ontem teve um culto na casa do meu sogro e da minha sogra, achei tão bom. Começou, era quase 7 horas. Culto doméstico, não é culto de sábado. Porque todos os primos estavam lá. E terminou, era 8h30. Aí o João, 3 horas de culto. Ainda para falar tudo errado. Me vira e fala que o vô, né? Me vira e fala que o Nadab e Abiú era filho de Eli. Eu falei, por que você não falou que estava errado? Eu não, porque eu não sabia onde estava na Bíblia para provar para ele. Ele só sabia que estava errado. E uma sucessão de coisas erradas. Eu falei, Deus, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Porque assim, eu fiquei com medo da influência, porque foi dormir a hora que quis, comeu chocolate pra caramba, porque a avó fazia brigadeiro, massa o tempo inteiro. Eu falei, Deus, olha, é uma destruição de valores. Mas eu preciso permitir essa convivência. É do Senhor. Porque eu não posso colocar o João Vitor e a Ana Laura numa redoma de vidro e impedir que eles vivam e decidam por eles. Mas eu posso orar, e eu pedia perdão. Olha, agora, nossa, falou comigo, é perdão. Entendeu? Perdão. Se é a chave de fechar a porta no mundo espiritual, é perdão e deixar. Então eu deixei de murmurar e comecei a pedir perdão. E eu tenho visto, isso não é teoria, irmãos. Isso é prática da minha vida. Que eu comecei a ver. Funciona, tá? Cabecinha do maridão tá nota 1000. Se posicionou, entendeu a gravidade. Certo? Então, cobiçarás, não cobiçarás é fácil, né? Porque a gente cobiça. Lá no hospital. Lá no hospital, quando o paciente então vem, igual a Angela disse, abraçar, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que acontece muito,
Eu posso estar dando Deus abençoe e também posso já estar pedindo perdão. Deus abençoe, irmã. Que Deus transforme, que Jesus venha na sua vida e transforme todo o teu ser. Feliz ano novo, que Jesus transforme o seu dia, a sua vida, a sua história, a sua família. Essa é a minha oração por você. Fala com alegria, ela te abraçou. Aí inconscientemente você fala assim, estou repreendendo esse abraço do diabo e essa liberação de imundícia sobre a minha vida e estou liberando bem. Tá? Bom, quebrou tudo, a idolatria quebrou tudo, entrou o espírito de prostituição, houve um rompimento dos laços matrimoniais e você está separado de Cristo porque está adorando as festas e a imagem do diabo em vez da imagem de Cristo. Abre lá Mateus 15. Irmãos, idolatrar, ir para Natal é idolatria. E isso é uma renúncia direta e expressa do desejo de Cristo habitando na tua vida e na sua casa. Mateus 15. Quebrou todos os mandamentos, né? Aí os fariseuzinhos que estão lá na igreja, nas outras igrejas, vão falar assim, por que vocês invalidam os costumes e os preceitos de Deus? Natal é Jesus. Aí Jesus vai vir responder pra gente. No versículo Mateus 15. Mateus 15, versículo 3, ele vai dizer assim, ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Não quebrou tudo pela tradição do Natal? Ai, tá Natal. Todos os anos as famílias, olha, vem todo mundo, é uma delícia, tradição de homens, costume. E Jesus, vocês estão quebrando os mandamentos por causa da tradição dos homens. Versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, olha a imagem do diabo, Jesus trazendo à luz. Este povo aí que fala de Natal, que é Jesus e não sei o que, e presépio. Gente, é tanta abominação, a gente estudou, não vou falar de novo. Mas Jesus nasceu realmente num presépio, mas quando os reis magos foram levar os presentes, Jesus não estava mais no presépio. Há meses ele já estava em casa, já li tudo isso, é versículo, está nas pregações passadas. Aí o que eles fazem no Natal quando põem? Bonequinho de José, bonequinho de Maria, Jesus, os reis magos e os presentes. Isso aqui é a imagem do diabo, que a festa é dele, ele que inventou. Certo? Então Jesus está falando assim, ó, hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de Deus. Quem pratica essas coisas diz que é Jesus, mas o coração está completamente, porque é um adultério. Quem levou ao adultério? A idolatria. Sim? Versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Versículo 12. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram-lhes, sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, né, Jesus? Você entendeu que eles se ofenderam, né? Então, quando vocês não vão falar expressamente, mas a postura de não se envolver ofende. Deus está falando, isso vai acontecer. Mas fica firme. Porque importa que eu salve a casa de vocês. Crê no Senhor Jesus. E será salvo quem? Tu e a tua casa. Versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, irmãos, você está lá dando testemunho, nada acontece. Jesus está dizendo para você assim, vou te dizer uma coisa, infelizmente nem todos que são chamados são escolhidos. Aqueles que não aceitam por causa da idolatria, já selaram a sua cegueira, o seu ouvir, o seu falar espiritualmente, não querem. E aí você pode entender que esses, o Pai nunca os plantou. Então não chora não. Vamos para frente, tem mais gente para ser salvo. Bota rumo, salva a tua casa. E roga, pedindo perdão, para que todos os outros cheguem ao conhecimento da verdade. Versículo 14, ele diz, deixai-os. São condutores cegos.
Olha, se um cego seguir outro cego, ambos cairão. Deus está falando, essas pessoas que praticam essas coisas são cegos. Se vocês seguirem, vão cair todo mundo. Mas eu trouxe a luz para vocês. E eu quero que vocês sejam luz na escuridão. E eu sempre olhei, Deus, se o Senhor me chamou para isso, então o Senhor não me deixa ser condutora cega. Isso é uma oração constante que eu faço. Não me deixe contaminar, não importa o preço que eu tenha que pagar. Versículo 19. Porque do coração procedem os maus. Coração é mente. Então, da mente, ó a batalha espiritual, procedem os maus pensamentos. Quais pensamentos nós estudamos? Morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia, que envolve o nome de Deus. Tudo bem? Abre Romanos 1. Estamos acabando. Força na peruca, não deixa cair. Hoje não teve palavra do louvor justamente para eu fazer a obra completa. Então, prumo na cadeira aí. Romanos 1, 18. Romanos 1, versículo 18. O título na minha Bíblia é um subtítulo aqui, tá? Mas é para deixar bem especificado que nós estamos falando sobre idolatria. A idolatria e depravação dos gentios. Começa assim. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Qual é a ira de Deus? Onde está isso? São as pragas. Apocalipse 15, versículo 1, tá? Sobre a impiedade. O que eu disse que é impiedade? Desprezo pela verdade de Deus. Então, Jesus explicou, eu quero que vocês façam sim algo, eu quero que vocês tenham uma festa. A festa da Páscoa com a troca dos elementos, vocês têm que fazer isso, e toda vez que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando o mundo a minha morte. Aí a gente fala assim, não, isso é muito chato. O diabo colocou algo muito mais legal. Vamos anunciar o nascimento, meter pernil, carne de porco, bistequinha, churrasco, serva, champanhe, na meia-noite, mudança dos tempos, porque a palavra de Deus diz que um dia é do pôr do sol a outro pôr do sol. Não, mas Daniel disse que os homens cuidariam de mudar a lei e os tempos. É tudo errado. Aí fica acordado até meia-noite, como uma baita de uma leitoa, toma uma serva e a fermentação está pronta. A mente inutilizada. Não raciocina nada. Então ele fala, a impiedade, desprezo da verdade de Deus e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, o que é deter a verdade em injustiça? A verdade de Deus é injusta. Não comemorar Natal, Ano Novo, Páscoa e afins. Dia das Mães, Dia dos Pais, o que mais que tem? Dia dos Namorados, que nem tem isso no Dia das Crianças. Festa junina, não é isso? Então ele está falando assim, aí sabe o que os homens fazem? Detém a verdade de Deus em injustiça. Então Deus está falando, essa é a minha verdade. Aí você fala, isso é injusto. Isso é muito difícil. É difícil para quem não está em Cristo. Porque quem está firmado e recebendo alimento está forte. E isso, sim, a gente vê uma libertação. Todo mundo está preso nessas festas, nesses paganismos. Na gastança, na comilança, na roupa. Idolatria de Ano Novo. Roupa. Tem muitas idolatrias. Por exemplo, se você quer paz, você tem que comprar uma calcinha nova e colocar. Amarela. Quer muito amor e muito sexo, calcinha vermelha. Fora a roupa, né? Lentilha. Onde você está pondo? Lentilha dentro da carteira. Irmãos, pelo amor. Imagem de escultura não só abstrata, acabei de receber, mas também concreta do Ano Novo, certo? Superstição. Continuando aí, 19. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Como? Através de Cristo. E também como? Porque Deus
se fez conhecer através de Cristo. É uma música que fala assim, quem que pode conhecer a Deus? Como é que é a música lá da... Quem pode explicar a Deus? Ele mesmo. Através do quê? Deus não se pode explicar. Pode sim. Ele deixou isso aqui para quê? Não só se pode explicar, como se é revelado. Ele é revelado. Ele é um Deus revelado por meio de Cristo Jesus. Jesus disse para Tiago. Não é para Tiago. Agora eu não lembro quem que é. Ou é Tiago? Não, é Tiago. Tiago, por que você quer conhecer o Pai? Você está vendo? Porque quem vê o Filho vê o Pai igual. Caráter, semelhança, aspecto físico. Tudo. O que é, Simone? É o Felipe. Não é o Tiago. Eu sabia que estava esquisito. Vocês também não conhecem nada de Bíblia, hein? É o Felipe. Felipe. Então Deus se faz revelado. Aonde mais Deus se faz revelado? Na natureza. Nos passarinhos. Em todas essas coisas. E aí o Paulo está falando assim, vocês são indesculpáveis, porque tudo que é para fazer e tudo que se deve conhecer, eu vos revelei. Então vocês são indesculpáveis. Eu vou passar lá para o versículo 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Nós estamos dentro de um capítulo que está falando sobre idolatria, sim. Não li lá. Tudo bem? Então Deus está falando, quem faz essas coisas é o quê? Indesculpável. E sabe do que mais vocês são? Vocês acham que vocês são sábios? Que vocês estão comemorando Jesus? Eu vou dizer para vocês que vocês são loucos. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E mudaram a glória de Deus incorruptível. Nós não lemos lá em Isaías 42:8. Eu não dou o meu nome, a minha glória e o meu louvor para ninguém. E o que nós fazemos? Nós aceitamos o furto do diabo, o roubo, tomamos como nós, somos receptores do roubo do diabo e mudamos a glória que é incorruptível em semelhança de imagem de homem. Papai Noel. Está dentro da idolatria, irmão? Vocês estão entendendo o problema que é isso aqui? 1 Coríntios 10, um pouquinho para frente. E aqui fala, né? Aves, quadrúpedes, né? Tem todo tipo de idolatria. Todo tipo. Tudo. Todo tipo de idolatria. 1 Coríntios 10. Versículo 14. A idolatria e o culto a demônios. Quando você está lá na festa de Natal, Ano Novo, Páscoa mundana, quando eu dizer Páscoa evangélica, é porque nós comemoramos a Páscoa. Mas é através da Santa Ceia. É isso que Jesus nos ensina. Então, quando a gente está fazendo isso, ele está falando, vocês estão oferecendo um culto a quem? Gente, é muito sério, não é? É muito sério. É seríssimo. Aí o Paulo diz assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por quê? Porque vai entrar um espírito de prostituição e vai haver um adultério no noivado, rompimento, morte, separação eterna de Deus. Fugir da idolatria, falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Aí ele está definindo a imagem de Cristo. E está lançando fora a imagem de Belial. Versículo 18. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Comem sacrifícios, ceia de Natal, toda comida oferecida no Ano Novo é de Janos e é também daquele outro, aquele da corrida.
O Silvestre. É tudo consagrado. Se vocês comem, vocês estão oferecendo, se vocês estão participando, é culto aos demônios. Eu parei aonde, hein? No 19. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Tudo essa parafernália que está sendo oferecido é ao diabo e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não adianta assim lá no Natal e dizer, eu sei de todas as coisas, eu não estou aqui por Tammuz, eu sei que o dia não é esse, eu vim aqui por Jesus, mas não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre a ceia do Senhor e a ceia do diabo. São coisas separadas, não se misturam. Não adianta você dizer isso. Aqui que tem adultério, prostituição. 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, Páscoa cristã, e da mesa dos demônios, Natal. Porque Jesus diz, pratica e anuncia, declara a morte. E o diabo fala o nascimento. Um é a mesa do diabo, Natal. O outro, a Páscoa cristã, é a ceia, a mesa do Senhor. São incomunicáveis. Não há harmonia. E último texto, Isaías 42. Que a gente já leu o 8. Agora nós vamos ler umas partezinhas. Isaías 42, versículo 1. O Senhor está repreendendo Israel por causa da idolatria nesse texto. E aqui, eu não vou entrar nesse contexto, mas eu queria só deixar claro que há uma separação, há uma alusão da pessoa de Cristo, a primeira e a segunda vinda, tá? Mas eu não vou desenvolver dessa forma, vou desenvolver como Deus colocou para mim. Então, versículo 1, o servo do Senhor está falando de Cristo, tá bom? Eis aqui o meu servo a quem sustenho, dou sustentação, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Que espírito que Deus colocou em Jesus? Isaías 11:1. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor, que mais? Conselho. Já falei. Esse é o Espírito. E aí Deus fala que se nós estivermos cheios de Jesus, todo esse Espírito que está sobre Jesus, ele está sobre nós. Então isso está dentro de nós. Isso é poder para a nossa vida. Assim como ele foi vitorioso, nos torna vitorioso. Versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e o estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração, fôlego de vida, ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Que espírito que é esse aqui? Entendimento. Então ele está falando de dois espíritos, né? Respiração, fôlego de vida e entendimento. Deus está falando assim, assim diz o Senhor que criou o céu, estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e espírito ao que nelas anda. Deus dá entendimento no povo que está nessa terra? E por que eles estão perecendo? Porque não receberam conhecimento ou porque ignoraram a sequência de Osés que a gente leu o 4? Porque ignoraram. Versículo 6. Eu, o Senhor, Deus falando para Jesus através de Isaías. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Deus está falando para a igreja. Eu estou declaradamente trazendo luz
porque amo, tenho amado a vocês. Estou usando toda a sabedoria de Cristo. Eu estou deixando a manifestação plena de Cristo no meio da igreja, para que não sejais confundidos. Para quê? Versículo 7. Função da igreja Amor de Cristo. Para abrir os olhos dos cegos. Jesus veio com esse intento. Jesus está dentro de mim, traz luz para mim e vai o quê? Me enviar. Para quê? Resposta, versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então, as famílias que estão em trevas, que estão vivendo isso, Deus está te trazendo a consciência, a urgência para você fazer o quê? Pedir perdão por eles e para que Deus tenha misericórdia para resgatá-los das trevas. Versículo 8 que a gente já leu, que aí Deus falando, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Irmãos, a idolatria é a arma mais poderosa e eficiente que existe do diabo para roubar, que a gente já estudou. E ela quebra todos os mandamentos de tão sério que é. Então entenda isso para orar pelos teus queridos, pedindo perdão para o fechamento das portas espirituais do mal. Eis que as primeiras coisas passaram, ou seja, um dia vocês já estiveram lá, vocês já fizeram isso, isso passou. Agora nós estamos vivendo outro tempo. Coisas novas, novas coisas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vos faço conhecer. Deus está nos fazendo conhecer para nos enviar e trazer outros à luz e à salvação. Versículo 13. O Senhor, como poderoso, sairá. Como homem de guerra, despertará o zelo. Está chamando a igreja para o zelo. Comprometimento com as coisas reveladas. Clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei. Uma vez eu recebi um versículo no começo da igreja que falava assim, eu tenho muito a lhe dizer, mas ainda não podeis suportar isso. Eu fiquei nervosa com aquilo. Eu fui diante do Senhor, o que eu não posso suportar? Eu posso sim. A gente tinha acabado de sair da igreja, né? Não tinha sábado, não tinha nada. Deus, eu me senti ofendida que o Senhor falou que eu não posso suportar. Eu posso suportar. Manda tudo. Irmãos, pelo amor, na hora que ele começou, eu falei, dá pra deixar eu respirar um pouquinho? Porque o trem vai pegar, eu preciso... Então ele está dizendo, olha, por muito tempo eu suportei, eu estava calado, eu deixei vocês, o povo, a propriedade particular, a tropa de elite, eu via e eu suportava até que chegasse o tempo de revelar. Mas agora eu estou gritando para vocês, eu estou expondo vocês a uma completa luz. E faço isso como a que está de parto, e todas assolarei e juntamente devorarei. Versículo 16. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Vocês conheciam esse caminho? Nós éramos cegos, ele está dizendo, eu estou guiando vocês por um caminho que vocês nunca imaginaram. Nem poderiam imaginar. Por um caminho que nunca conheceram. Falosei. Caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, que é o que ele está fazendo, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Irmãos, não tenha medo de servir ao Senhor. Tenha coragem, tenha firmeza. Não deixe os pés resvalarem, escorregarem. Sejam firmes nesse ano, peçam forças para o Senhor, para que sejam as suas testemunhas. Versículo 17. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. Ele está dizendo, vocês estão sendo libertos disso. Não voltem para isso. E aqueles que decidirem permanecer, porque estão com os ouvidos, os olhos e a boca fechados, tapados pelo espírito de prostituição, serão confundidos de vergonha. Confundidos serão esses que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição, vós sois os nossos deuses.
declarando Jesus, mas aquela mesa, eu sei que aquela mesa não é de Jesus, a mesa é do diabo. Como que eu sei? Porque Jesus disse para anunciar a morte, não a vida. Nascimento, vida sim, né? Nascimento. Surdos, ouvi, vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, se não servo, ou surdo, como os meus mensageiros a quem envio? Nós éramos todos assim. Nós éramos cegos, ele foi capaz de nos trazer a luz. Ele diz, quem era cego, se não o meu servo? A Laura era cega? Era cega. Praticava todas essas coisas, mas ele fez a luz resplandecer. E eu desejei, eu quis, eu abracei. Tenho de fato abraçado. Às vezes dou uma cobiçadinha, mas eu já me posiciono. Quem é cego como galardoado e cego como servo do Senhor? Aí ele diz para a igreja, tu vês muitas coisas, porque Deus abre os olhos, mas não as guarda. Porque quando entra na cobiça, ou aí onde entra a maldição dos pais nos filhos, a maldade, e começa a haver influência e o resvalar dos pés, é onde Deus deu a chave para que isso não aconteça, porque vocês estão sendo influenciados pela atitude dos vossos pais. Eu visito, peça perdão para quebrar essa visitação, para que vocês sejam firmes. Vocês estão vendo muitas coisas, tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouvem. Versículo 22. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos, aí aqui ele começa a falar do povo que está lá fora sendo roubado e saqueado. Lembra? Satanás roubou, está destruindo, e esse povo, Israel, está sendo roubado. Vocês têm a verdade, estão fazendo o quê? Estão querendo se contaminar com isso? Não! Mas este povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas dos cárceres, são postos por presa, e ninguém há que os livre por despojos, e ninguém diz, restitui! Como? Através do pedido de perdão. Perdoa, Senhor. Perdoa-os. Quem há entre vós que ouça isso, que atenda, e que ouça o que há de ser depois? Mas agora, estou no versículo 1 do 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Israel, Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Agora é hora de trazer o povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações que se congreguem, todas as outras igrejas e povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-vos ouvir as coisas antigas? Nós podemos, Senhor. Nós temos que responder, nós podemos, Senhor! Nós podemos, Senhor. Nós estamos aqui, nós podemos, nós temos recebido para isso. Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem. Apresente o seu testemunho e elas vão se justificar. Para que se justifiquem, para que ouça e para que se diga, é verdade o que esse povo vive. Esse povo tem vivido a verdade. Apresenta o teu testemunho. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e que creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e Deus de mim e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Amém? Amém? Eu selo essa manhã de sábado com Deus dizendo, vós sois as minhas testemunhas. Nós somos aqueles que justificaremos o Deus Altíssimo. É tempo de nos posicionar.
É tempo de nos manter firmes, quebrando todas as portas espirituais do mal. Como? Orando e pedindo perdão por aqueles que fazem tais abominações. Para que a graça de Deus os visite e os liberte da escravidão e do cárcere. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. E esse louvor fala de Jesus, né? E fala de mim também, porque eu tenho que ser a imagem de Cristo. Então fala, tu és o motivo, tu és a razão, tu és o sentido, és a direção. E no finalzinho dessa música nós vamos falar assim, perdão por tantas vezes procura em vão. Você vai pedir perdão pela sua vez, pela sua vida, pela vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, pela vida do seu sogro, da sua sogra, dos seus pais. Perdão, Senhor. Nós vamos repetir isso muitas vezes. Então, agora, para não deixar isso lá para casa para esfriar, você já coloca tudo aqui. Senhor, eu quero te pedir perdão, eu quero fechar essas portas espirituais do mal. Éder, levar filho para pedir bênção de pais macumbeiros é loucura. Se você pede bênção para sua mãe, você está fazendo errado. Não pode, você abre portas espirituais do mal. A razão de muitas coisas darem errado, carro quebrar, o Senhor me falou, são essas atitudes, você abre, escancara a porta e diz assim, visite iniquidade dos meus pais na minha vida e da minha vida nos meus filhos. Pede perdão, mas a Dani não está aqui, a Dani está lá no fundo, depois ela assiste e você fala para ela. Você tem que pedir perdão, ensinar os seus filhos a pedirem perdão, peça perdão pelos seus filhos. Esse é o tempo de restauração, esse é o tempo de fechamento de portas espirituais do mal. E é tempo de escancarar as portas da graça, da abundância de graça de Deus nas nossas vidas. Se você crê na palavra de Deus, não é o que eu preguei a palavra de Deus, eu li a palavra de Deus. Então nascerá rios de águas vivas. E você será um jardim fechado, regado e cuidado pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito natalino. Tudo bem? Aproveita, faça desse momento a tua oração e coloque todas as coisas diante do Senhor.